alegria imensa, que satisfação a gente está aqui hoje no Grupo Primo, que é super importante para a gente, um grupo de extrema relevância para a educação financeira do país, para a educação do povo, para uma coisa que a gente precisa muito. Então é com grande alegria que hoje a gente está aqui no Grupo Primo com o nosso querido amigo Sandrini, que é um dos percursores, navegou nessa onda toda dos produtos digitais, levando a pós-graduação de qualidade para as instituições de ensino e também atuando no ensino superior por meio da graduação. Então, muito obrigado, Sandrini, pela oportunidade de estar aqui contigo hoje para a gente gravar esse podcast e contar um pouco mais dessa história linda que você construiu ao longo da tua vida, que também tem um pouco a ver com a vida da EduNext e com esse desenvolvimento aqui no Grupo Primo. E junto comigo, obviamente, está aqui o Arsênio Pagliarini e o Léo. Depois, por favor, todo mundo aqui se apresenta um pouquinho. O Arsênio, fundador da EduNext, um dinossauro das tecnologias digitais. Quem sabe aquele homem que começou com essa coisa toda há muito tempo atrás e agora deve ver muita coisa diferente de quando tudo começou, principalmente quando a gente fala com o ensino superior. Maravilha, vamos lá. Muito bom. E o Léo Barbieri, né, que super especialista também na área de educação, em desenvolvimento de produto. O Léo tem uma trajetória muito linda na gestão de polos educacionais, né? E aí com desenvolvimento de produtos tecnológicos para ajudar as instituições de ensino a trabalhar com mais qualidade, mais sustentabilidade. E aí, sem mais delongas, vou começar aqui pelo nosso anfitrião, por quem está nos recebendo aqui em Barueri, aqui na casa do Grupo Primo. E aí, Sandrine, para a gente começar a brincadeira, eu sempre tive uma curiosidade com vocês, assim, nessa trajetória, né? Vocês vêm há um longo tempo, o Grupo Primo vem desenvolvendo cursos de produtos digitais, de infoprodutores, cursos mais rápidos, cursos mais voltados para desenvolver alguma habilidade, algum conhecimento voltado para essa área de educação financeira, que é uma necessidade muito grande que a gente tem, né? Eu mesmo costumo dizer que eu sou de uma geração que não aprendeu a educação financeira, né? Se a gente tivesse aprendido a educação financeira desde muito cedo, quem sabe a realidade de muitas pessoas hoje foram muito diferentes. Então vocês têm um mérito muito grande nessa área de gestão financeira e lá pelas tantas vocês começaram a entrar cada vez mais no ensino superior, por meio da pós-graduação, que de certa maneira também é uma coisa mais rápida, né, mais dinâmica, muitas vezes de 12 meses, 18 meses, com cursos de 360 horas ou um pouquinho acima disso. E aí lá pelas tantas vocês resolveram entrar no ensino superior, na graduação, e ainda para contribuir foram entrar na graduação de administração, com um curso de 4 anos. Então acho que a primeira pergunta para a gente começar a aquecer aqui as nossas provocações para quem está nos assistindo o que esse mundo de produtos digitais ensinou para vocês no ensino superior que vocês resolveram fazer diferente que as instituições de ensino tradicionais fazem? Não, legal, Pandolfo. Prazer receber todos vocês aqui. Eu acho que a resposta para essa pergunta remonta um pouco ao momento que a gente se conheceu, né, em 2018. Isso. Eu tive vários papéis lá no Infomoney, mas na época era responsável pela área de educação do Infomoney. A gente construiu uma operação que cresceu muito, ficou bastante relevante em determinado momento lá no Infomoney. O Infomoney que é o site de notícias, né, sobre mercado financeiro, que hoje é controlado pela XP Investimentos. A gente tinha, né, uma operação de cursos livres lá, e em 2018 a gente foi almoçar e vocês começaram a falar para mim como é que funcionava a educação superior, muita coisa que eu não sabia, muita regra, a legislação do MEC e tal. E ali, desse almoço, surgiu a ideia, né, da gente, por que a gente não entra também nessa área de educação superior lá no Infomoney? A gente não era, né, uma instituição de ensino superior credenciada pelo MEC, mas ficou aquela ideia, a gente vende curso de educação financeira, a gente vende curso de trading, por que não vender um MBA em finanças, né? Surgiu ali a ideia. Depois a gente acabou fazendo com vários parceiros, fizemos, né, com o IBMEC, fizemos com a Alcan, que você chegou a trabalhar, fizemos com a FESP também. Enfim, a gente implementou o projeto e deu muito certo, né? Foi um projeto muito rentável para o Infomoney, para o IBMEC, para todos os parceiros. E aí depois eu saí, né, lá do Infomoney, da XP,
e abri uma agência, comecei a vender infoproduto de diversos players, aí, principalmente no mercado financeiro, e fiquei longe dessa área de pós-graduação, até que no final de 2021, eu peguei um projeto para fazer com a FAP, que era uma pós-graduação de psicanálise, e deu muito certo esse projeto, cara. E aí, como a gente teve um resultado ali, investimos não tanto dinheiro para fazer um resultado muito expressivo, eu procurei o Thiago Nigro, a gente tinha feito uma pós-graduação lá na época do Infomoney, aí contei para ele essa experiência e falei, pô, Nigro, por que você não faz, né, um MBA em finanças aqui no Grupo Primo, né? A gente procura uma universidade parceira, a gente faz um lançamento e a gente vê o que acontece. Ele falou, pô, você opera isso daí, você consegue entregar, né, tanto o marketing quanto o produto? Eu falei, cara, eu consigo fazer todo o planejamento, achar as pessoas, achar os professores. Ele falou, tá, então vai. Fizemos lá um acordo de revenue share na época e fizemos um lançamento que foi incrível também. Tivemos mais de 1.000 alunos, acho que 1.100 alunos. E aí o pessoal daqui me procurou e falou, pô, Cedrini, legal, gostamos muito da experiência, queremos fazer mais, mas assim, para a gente fazer junto, você tem que vir trabalhar aqui no Grupo Primo, né? E aí, na época, eu estava assim, meio indeciso sobre os rumos que eu queria tomar na minha carreira, e aí falei, pô, vamos fazer isso acontecer lá no Grupo Primo. E aí, começamos com um parceiro educacional, né, uma universidade privada, mas já pedimos, né, já fomos atrás e compramos um credenciamento no MEC, um processo de credenciamento, que meses depois saiu e a gente começou a fazer essas pós-graduações e depois a graduação. Assim, o que eu acho que a gente trouxe de uma maneira, se não inédita, mas a gente foi um dos primeiros a trazer para o mundo da educação superior, foi um pouco do que estava acontecendo naquela efervescência do marketing digital, né? A gente conheceu o Érico Rocha lá em 2014, fórmula de lançamento, a gente aplicava tudo isso, né, desde 2015 lá no Infomoney. Era um negócio que na época pouca gente conhecia, né? Tráfego, cara, tanta coisa aí que hoje qualquer um faz. Naquela época de 2015 quase ninguém fazia. E quando a gente começou a planejar esse lançamento em 2021, nas universidades ainda e faculdades, quase ninguém fazia também, né? Sim. Então a gente trouxe esse mundo do marketing digital com influenciador muito conhecido, com tráfego orgânico pesado, né? O cara com uma presença incrível no Instagram e no YouTube. A gente trouxe isso, né, para os nossos produtos e eles venderam muito bem, né? Então começou com o Thiago, depois a gente trouxe o Luiz Barsi, depois a gente trouxe o Flávio Augusto para fazer um MBA de vendas, né? O Barsi era um MBA de Value Investing. Depois trouxemos o Washington Oliveto, o Paulo Guedes, MBA de A, e fomos trazendo, né, esses outros produtos até chegar na graduação, como você falou. Enfim, sempre com a mesma pegada de, né, usar um influenciador, usar o marketing digital a nosso favor. Eu acho que depois o mercado todo veio, né? Os grandes grupos também começaram a contratar seus influenciadores, então começou a pipocar, né, diversos cursos dessa maneira. Eu acho que a gente foi um dos primeiros, né? E o early adopter ali, o first mover, ele acaba tendo uma certa vantagem, né? Mas depois veio todo mundo e o mercado ficou muito competitivo. Mas foi um momento ali que a gente teve muito destaque, e a gente estava quase que nadando sozinho. Então foi um momento muito produtivo ali. Muito bom. Eu acho que vale também citar algumas iniciativas que tornam o produto diferente, né? Uma delas, o convênio com a Universidade Americana para dupla certificação, né? Que é uma coisa que as instituições de ensino tradicionais não têm, né? Tem dificuldade muitas vezes de encontrar. Acho que vocês, além de ter essa situação de um marketing muito voltado, de entender a necessidade, de olhar para o aluno, também vocês criaram algumas coisas para o engajamento dele, né? Então, eu gosto dessa coisa da certificação internacional. Acho que vocês têm uma coisa de infoprodutor que também é pouco utilizada, às vezes, no ensino superior, que é essa formação de comunidade, né? Tem mais alguns desses atributos que você acredita que o mundo do infoproduto trouxe para melhorar o engajamento e aprendizado dos estudantes? Assim, eu acho que, em primeiro lugar, que eu acho que no arroz com feijão, que é o conteúdo, eu acho que a gente consegue ser mais focado no que vai valer dinheiro para o aluno depois. Tá? Então,
Pô, todos os nossos cursos a gente é focado em ensinar o quê, cara? A gente ensinar negócios, finanças, é, tecnologia, mas não a codar, né? Não escrever código, mas como usar a tecnologia para crescer e ser bem sucedido. Então, inteligência artificial, aí colocar curso de inglês junto com o produto. Enfim, a gente acha que a gente ensina o que realmente vai fazer diferença na carreira da pessoa, né? E aí tem os bônus, né? Os bônus que são o a mais ali que, pô, a gente acha que contribuem para deixar o produto mais amigável, para aumentar o engajamento. E aí, como você citou, né? Tem grupo de WhatsApp, tem dupla, né, titulação, diploma no Brasil, diploma nos Estados Unidos, tem ferramentas de inteligência artificial já incluídas, né? Então a Faculdade Hub foi a primeira faculdade do Brasil a oferecer, né, para todos os seus alunos de graduação e pós todas as principais ferramentas, modelos de inteligência artificial do mundo, a gente dá de graça, né? Então nosso aluno tem o ChatGPT 5.4, ele tem o CloudOpus 4.6, ele tem, né, os modelos mais avançados gratuitamente. Eu acho que assim, a gente começou a fazer isso, né, em novembro do ano passado. A gente fez um piloto com os nossos alunos do MBA de IA, e depois a gente estendeu isso para todos os nossos alunos de graduação em pós, está disponível para todos eles. A gente criou, né, a nossa própria plataforma de inteligência artificial, e aí eles conseguem acessar esses modelos por meio dessa plataforma aí, que é o myhub.ia. Então, eu acho que a gente está sempre tentando, né, trazer esses a mais ali, coisas que as outras universidades não estão oferecendo. Muitas vezes são instituições que têm muito mais marca, branding, né, awareness do que a gente, porque são universidades aí, faculdades que estão aí, né, há mais de 50 anos, às vezes há mais de 100 anos, né? Então, na placa, é muito difícil concorrer com esses caras. Aí você você não tem essa placa, o que você tem? Você tem coisas que você pode agregar ao produto que tornam ele diferente e que ninguém mais está oferecendo. Eu acho que esses são alguns exemplos, né? Muito bom. Depois você conta um pouquinho mais para a gente do MyHub. Qual é o recado aqui, né? Não é um fator, são vários fatores, são vários diferenciais que você precisa criar diante das coisas modernas, diante das exigências do aluno e diante das ofertas que os diferentes alunos têm, né? Então, acho que é isso, né? Não é uma coisa, é um conjunto de situações. E eu acho assim, cara, eu acho que a tecnologia, assim, eu acho que assim, a faculdade, universidade, aí, por diversos fatores, tá? Não estou falando que é culpa deles, mas geralmente são, né, instituições ali mais engessadas, né? No sentido de tecnologia. Um pouco desse engessamento é o MEC, né? Então o MEC estabelece lá um monte de regrinhas ali que, pô, não deixam você fazer o que você quer, né, no seu curso, né? Pô, cada curso tem ali meio que um desenhozinho que o MEC fez, que é obrigatório você dar aquele conteúdo e tal. E às vezes você nem acha que, pô, aquilo lá vai ser relevante para a pessoa do ponto de vista financeiro no futuro, mas porque o MEC, né, falou que você tem que fazer, então você tem que fazer, né? Vou dar um exemplo aqui, pô, que ninguém se ofenda, né? Mas a gente é obrigado a colocar numa graduação, por exemplo, um curso de Libras. Ele não é obrigatório, mas ele tem que estar disponível, né, para as pessoas. E assim, quantos dos meus alunos realmente fazem, né, esse curso de Libras? Muito poucos, né? Sendo bem sincero. Perfeito. Porque, pô, são poucas pessoas que vão realmente aprender. Se você tem, obviamente, né, uma pessoa que não pode se comunicar contigo, você vai ter que aprender, né? Eu acho que quem já está vivendo isso vai lá e aprende, mas assim, não é para todos os meus milhares de alunos o negócio, é óbvio, né? Sim. Então, né, quando você pega tudo isso que o MEC coloca ali para você, você acaba ficando um pouco engessado, mas, né, vou dar um exemplo de como as instituições elas são mais resistentes à tecnologia. Vocês vão se lembrar quando a gente lançou o primeiro MBA do Thiago Nigro, em 2022, a gente usou o checkout da EduNext. Foi aquele momento ali, estava nascendo ainda a EduNext, né? Exato. E, por incrível que pareça, um checkout em que o aluno vai lá, ele chega na página de inscrição, tá lá o botão, quero me inscrever, ele clica ali, ele faz o cadastro dele ali, e ele já paga, passa o cartão, já paga no boleto, no Pix ou no cartão, sem passar por alguém,
direto, né, sem falar com ninguém, sem nenhum humano, aquilo ali era uma inovação em 2022, porque todas é farm, 98% das faculdades na época, o que elas faziam? Você ia lá, tenho interesse nesse curso, você preenchia um formulário, e aí um vendedor da universidade, da faculdade, te ligava e falava, eu vi que você tem interesse e tal, não sei o quê, beleza, me passa mais seus dados, não sei o quê, vou fazer essa matrícula aqui e tal. Tá bom, daqui a pouco vai chegar um boleto no seu e-mail para você pagar, mas aí passava já por um vendedor, né? E aí, a gente fala, não, cara, peraí, por que eu preciso botar essa fricção se hoje em dia, né, eu vim do mundo de infoproduto, né? Eu não conhecia ninguém que fazia, né, um processo de checkout de pagamento com um vendedor no meio te oferecendo, porque aí, cara, você perde venda, né? O cara, beleza, cara, eu preenchi o formulário, mas daí o cara me ligou 3 dias depois, estava na praia, falei, me liga outro dia, daí ele ligou 6 dias depois, já nem quero mais esse curso e tal. Então era né, mas assim, um exemplo tosco de tecnologia, mas que na época, por incrível que pareça, em 2022, cara, ainda era uma inovação, né? E assim, eu acho que esse é um exemplo de que eu acho, por exemplo, que a maioria das faculdades vão estar dando IA lá para os seus alunos, mas vai ser lá em 2032, entendeu? Daí a gente vai olhar para trás e falar, cara, lembra quando a gente começou a dar IA para os alunos e tal? E, né, por que assim, não é impossível, né? Muito bom. As outras faculdades poderiam fazer, mas eu acho que elas estão ali com uma outra agenda, não estão tão abertas, né, ao novo. Às vezes o cara fica lá também naquelas discussões que são acadêmicas, que vocês já trabalharam, né, em instituição de ensino, conhece, o cara fica, mas como é que a gente vai tratar a IA aqui na nossa instituição? Porque o aluno, né... Discutindo se é plágio, se não é, se é cópia, se não é. Exato, ele pode usar para fazer um trabalho ou não, entendeu? E, é impossível, cara, o mundo inteiro profissional já está usando, entendeu? Você vai discutir se o aluno pode ou não pode usar, cara. Muito bom. Assim, muito bom. Vários recados legais aqui, né? Quanto menos atrito, melhor a sustentabilidade. Vou pegar esse teu gancho da tecnologia, do início das tecnologias, e vou puxar o Arsênio aqui para o papo agora, que o Arsênio, obviamente, tem uma expertise muito grande, desde a época da fundação do Buscapé, depois da plataforma Eduz, que é uma das pioneiras também quando a gente fala nessa coisa da criação de infoprodutos, que se hoje também quem produz produto digital tem várias possibilidades de não só produzir o seu curso, vender. Num passado não muito distante, existiam 1 ou 2 canais e eu, enquanto produtor de conteúdo digital, precisava procurar um desses canais para então conseguir desenvolver. Arsênio, como é que você vê esse desenvolvimento dessa tecnologia, que, numa época que, né, começou a nascer, até esse desenvolvimento que a gente tem hoje das instituições de ensino, né? Como que essa coisa cruza de novas tecnologias, de influenciadores digitais e do que as instituições precisam aprender também? Bom, então, um prazer estar aqui, né, João, dos sócios, Léo, Pandolfo. Realmente, sendo o dinossauro da internet, é importante aqui a satisfação de ouvir o que o Pandolfo falou e o João Sandrini também testemunhou, sendo um dos precursores, fundador lá atrás, né, da Eduz, e a gente olha para o desenvolvimento que isso ocorreu, fazendo a disruptura, trazendo o long life learning, a simplificação do acesso ao conhecimento, que é um resultado da disruptura da internet. E eu me lembro perfeitamente quando lá atrás, no início da Eduz, quando a gente conversou e premiou o João Sandrini lá no tempo da Infomoney, com o sucesso de todos aqueles cursos e aquilo que foi evoluindo até o que se tornou essa parceria entre Grupo Primo e EduNext. E isso criou história, porque na realidade nós fomos precursores, né? Essa combinação, a confiança que o João teve quando trouxe esse projeto para o Grupo Primo, e nós sentamos, me lembro perfeitamente, quando o João, Léo e eu sentamos aqui no restaurante de São Paulo, e o João contou o projeto, eu falei, irmão, nós estamos juntos. Era o início da EduNext. E isso criou uma escola muito forte, que começou então a fazer aquilo que a gente já tinha visto, eu particularmente já tinha visto e tentado levar toda essa tecnologia do infoproduto, de Tony Robbins, Jeff Walker, Brandon Burchard, etc., forma de lançamento, talvez uma forma um pouco prematura,
Até que o Léo nos trouxe lá na Eduz a ideia de levar esse conhecimento de lançamento e tudo mais para os cursos também das universidades, de MBA. Justamente pelo UX, pela forma que o Sandrini muito bem colocou, o mundo inteiro já comprava no e-commerce, e por que não da mesma maneira para fazer uma matrícula? E essa é uma disruptura muito importante. O João falou que, inclusive, era uma grande inovação lá no primeiro. E se a gente fast forward, chega no dia de hoje, é muito simples a gente ver o ensino tradicional que relutava lá em 2012, 2013, a admitir a necessidade da comunicação usando todas as ferramentas que caracterizavam o que era o infoproduto, também para trazer para o conceito de universidades. E a gente vê uma fusão desses caminhos porque é uma questão de sobrevivência. Se a gente hoje somar os GMVs, ou seja, as vendas que são feitas pelas plataformas de infoprodutos, cursos livres, de uma forma não convencional, long life learning, etc., etc., eles já devem estar chegando muito perto de todo o faturamento do ensino formal. Isso não é por acaso. É porque os alunos querem ter acesso de uma forma muito mais amigável, da mesma forma que eles consomem qualquer outra plataforma, seja Netflix, seja o que eles compram no e-commerce. Então, Pandolfo, eu acho que é um nivelamento da tecnologia e dos seus usuários. É isso. Ou seja, o campo foi nivelado para cima. E quem não chegar para poder fazer essas estratégias, olhando agora para a influência de AI, ou seja, de IA, que não aplicar esse tipo de coisa, vai ficar sem consumidor. Tão simples assim. Muito bom, muito bom. Eu sei que a pergunta que eu vou te fazer agora é difícil porque ninguém tem bola de cristal e as coisas elas mudam a toda hora, né? É exponencial, né? A mudança. Outro dia a gente falava que não passa um dia que uma plataforma de inteligência artificial não tem uma nova funcionalidade. Considerando toda essa tua experiência, como é que você vê um pouquinho desse futuro não longe, mas desse futuro bem próximo que a gente tem? Então, eu acho que a velocidade vai ser muito maior. Eu convivi, e isso é o bom de estar aqui ainda na ativa, sendo um dinossauro, desde literalmente eu vi a transição de BBS, de Bulletin Board System, para HTTPS. Literalmente, quando eu morava na Califórnia, trabalhando com Packard Bell. E quando eu cheguei no Brasil para montar fábrica, para ver esse tipo de coisa, e quando começamos a utilizar a internet, toda a disruptura que fez, você pode reparar, tem todos os gráficos e estudos, né? Cada tecnologia lá atrás, telégrafo, fax, telefone, etc., chega na internet e olha a velocidade com que cada tecnologia ela faz a disruptura. O futuro da inteligência artificial, para mim, ela é o que a internet trouxe, elevado a uma potência que eu nem sei qual é que é possível dizer, a 10ª potência na velocidade que ela vai fazer disruptura, mas alucinadamente mais rápido. E como tudo aquilo que na vida é tão disruptivo e alucinadamente mais rápido, é impossível de se prever a extensão, porque ela é fluida, né? Enquanto isso, nós estamos utilizando as ferramentas, por exemplo, da Hub, do AI, do MyHub AI, do que o Grupo Primo está outra vez inovando e colocando à disposição de graça para os alunos, esse tipo de coisa. É isso que vai fazer com que as próprias respostas à sua pergunta, Pandolfo, possam ser elaboradas. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gostei disso, hein? Gostei, muito legal. Ô, Léo, vamos puxar você um pouquinho agora aqui pra gente falar um pouquinho. O Léo é um cara muito... Eu tenho ele como um profissional multifacetado, né? Até pela trajetória de vida que ele tem e pelas diferentes funções que ele assume com muita expertise, né? O Léo já foi da hotelaria, já foi dono de polo de educação à distância, quando essa coisa de polo de educação à distância estava começando. Ele lida muito bem com marketing, ele olha para a operação, ele é um excelente cara para desenvolver produtos, né? E foi o cara que, de certa maneira, olhou para tudo isso que a gente está falando, né? Olhou para essa necessidade, olhou para tudo isso e começou a desenhar o que era o produto da EduNext para a gente chegar lá, né? Uma trajetória longa de desenvolvimento de tecnologia e plataforma para conseguir oferecer melhor usabilidade, melhores funcionalidades para as instituições de ensino. Léo, como é que você entende que essa tecnologia que a gente criou em conjunto com base em necessidades para olhar para as instituições e avançar nesse produto, trazer
toda essa expertise digital para as instituições de ensino, como que você percebe que essa tecnologia pode ajudar as instituições de ensino na gestão e na sustentabilidade? Bom, acho que primeiro, Pandolfo, quando a gente fala de inovação tecnológica, eu acho que esse é o grande objetivo de você inovar tecnologicamente qualquer coisa, né? É você dar mais tranquilidade, mais fluidez, mais dinamismo e, consequentemente, mais segurança para aquilo que você tem como finalidade. Então, no caso do que a gente faz especificamente na EduNext, ou desde o início, quando a gente começou a trabalhar nesse mundo, o objetivo era que a gente levasse para a instituição de ensino facilidade tecnológica financeira. O exemplo que o Sandrini deu é um pequeno pedaço do que é você inovar tecnologicamente um processo financeiro, né? Que é a conversão da matrícula, ou seja, você fazer uma matrícula, uma conversão financeira muito rápida. Aí a gente precisa pensar um pouco nas coisas das finanças transparentes, do embedded finance, que são conceitos que a gente está vendo cada vez mais hoje em dia, né? Basicamente é você não perceber que você está fazendo uma transação financeira com segurança, com transparência, né? Para todos os lados, né? Um exemplo muito claro disso é quando a gente está entrando, por exemplo, num carro de aplicativo. Você está fazendo uma transação financeira que você praticamente não percebe, né? Perfeito. Por que não na educação? E por que não para todos os eventos da educação? E a gente não está falando da matrícula individualmente, a gente está falando de, muitas vezes, 12, 24, 60 meses de transação financeira que, em geral, se você não tem inovação tecnológica financeira ou não usa tecnologia financeira, cada uma dessas transações vai ser uma dor para o aluno e para a instituição. E quando a gente fala de instituição formal de educação, né, aí, claro, o infoprodutor também tem isso, mas a instituição formal, ela tem toda uma estrutura de governança e compliance financeiro, fluxo de caixa, DRE, contabilidade, imposto, né? Você tem que apurar tudo isso de uma maneira muito fácil, né? Em geral não é, porque os sistemas que fazem esse tipo de gestão muitas vezes não funcionam em tempo real com contas a receber e não funcionam em tempo real com contas a pagar. Quando a gente começa a olhar para isso, você começa a pensar, puxa, imagina a cadeia de problema que você cria. Então, quando eu era dono de polo de educação à distância, uma das grandes dores que a gente tinha era eu não sei quanto eu vendi e eu não sei quando eu vou receber. E quando eu recebia, eu não sabia se aquilo que eu estava recebendo era certo. Falei, pô, mas pera lá, entendeu? Eu trabalho no risco, capto aluno para uma instituição e eu não sei quando eu vou receber, quando eu recebo, eu não sei se está certo. Não consigo acompanhar. Poxa, a gente precisa inovar tecnologicamente, mudar isso. Então, a gente começa a olhar para uma série de coisas que foram desenvolvidas no mundo da tecnologia financeira para resolver esses problemas. Uma coisa simples é o tal do split. Por que eu não pago automaticamente os envolvidos naquela transação financeira? Não tem nenhum problema nisso, né? O João falou da regulação, né? A gente, de fato, tem numa operação de uma instituição de ensino tradicional, não só o MEC, mas toda essa estrutura financeira que é muito mais cuidadosa, né? Então, poxa, eu faço uma transação financeira e pago automaticamente um polo, o polo fica mais motivado, ele com certeza vai ter um fluxo de caixa mais fácil, ele vai captar mais por causa daquilo, e a instituição de ensino se cuida com relação a, por exemplo, receber a nota fiscal, porque ela precisa de uma nota fiscal para pagar o polo. A gente resolve essas coisas todas com tecnologia financeira. É por isso que a EduNext veio, né? E o que eu acho que é mais legal é que essas coisas, assim, parece que quando a gente fala que a gente está inovando, parece que a gente tira essas coisas de um lugar efêmero, né? E na verdade são as conexões que constroem isso, né? E é isso que é muito legal, porque quando a gente veio conversar com o Sandrini a primeira vez lá em 2018, nada disso era ideia. A gente só queria pegar curso que era do mercado de infoproduto, levar para dentro do mercado educacional e falar assim, cara, olha que legal que é isso daqui, coloca dentro da sua instituição de ensino, porque o seu aluno vai ter um conteúdo bacana, com caras que ele já conhece no YouTube, então você vai acabar aumentando a sua receita, né? Então era essa a ideia. E que naquela época foi muito engraçado, porque o Sandrini falou, cara, não, a gente não vai fazer isso.
Porque o Portal InfoMoney já tinha uma fonte de receita expressiva naquilo, para que ele ia construir essa dor de pegar o produto e levar para lá? Mas aí veio a provocação, poxa, será que a gente pode subir esse nível? Que foi justamente a ideia do primeiro MBA que aconteceu, de fato, no Brasil, com participação de influenciadores com bom conteúdo, porque os conteúdos que o Portal InfoMoney produzia eram conteúdos relevantes. Focado em finanças. Focados em finança, claro, dentro de instituições de ensino. Então, é uma disruptura. E daí, dessa disruptura, você cria outras, né? Sim. Porque quando a gente fez isso, uma das outras dores era essa. Pô, cara, beleza, eu vou levar isso daqui, mas se eu não conseguir ter uma experiência de conversão como eu tenho aqui, eu vou frustrar uma galera que vai olhar para o número e falar, pô, Sandrine, legal, a sua ideia foi muito legal, mas não vende, cara. Entendeu? Como é que vende? Vende desse jeito, quebrando barreira, tirando os pontos de fricção. E aí vem o checkout, que na época a gente fazia com a Eduz. Porque eu e o Arsênio, a gente tinha se conhecido há um tempo atrás, e era essa a ideia, como que a gente gruda a instituição de ensino tradicional dentro do mundo do infoproduto e tal. E aí, puxa, foram anos muito legais de parceria, até que o Sandrine fez essa trajetória que ele contou. E aí, numa época um pouco atrás, quando ele estava começando esse projeto, a gente conversou outra vez. Né? Eu me lembro também, eu estava mudando para Florianópolis, e ele me ligou, falou, Léo, pô, tem um projeto, queria bater um papo contigo, ter um pouco de informação. A gente conversou por telefone, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, cara, eu estou tentando construir uma plataforma para melhorar toda aquela experiência que a gente tinha na Eduz com as mensalidades. Porque as plataformas de infoproduto, elas falam de recorrência. Recorrência não é a mesma coisa que mensalidade na instituição de ensino, é diferente. Né? Até hoje, por exemplo, se você pegar qualquer uma das marcas de plataforma de infoproduto, elas não pensam em cobrar o atraso de multa e juros de uma mensalidade atrasada. A instituição de ensino pensa nisso desde sempre, porque é uma operação tradicional, né? A gente cobra multa e juros automaticamente dentro do EduNet. Então, a gente começou eu falei para o Sandrinho, a gente está tentando resolver aquelas dores que a gente tinha na parte das mensalidades quando a gente fez o MBA. E aí esse é o princípio do EduNet. E aí por que eu falo que as conexões, né? Porque um cara que acreditou na gente, uniu esforços, tinha uma parte do que era necessário para inovar, a gente com outra parte do que era necessário para inovar, junta as duas coisas, acontece, dá certo, faz outra vez. E a inovação é assim, né? Então, eu acho que, assim, pegando o que o Arsênio falou, né? A gente não faz a menor ideia do que vai ser daqui para frente de inovação, porque a velocidade vai ser muito mais rápida, né? Mas precisa estar atento às necessidades da instituição, do aluno, do cliente. E aí eu acho que tem uma coisa, sabe? O Sandrine traz essa atenção de que as instituições de ensino, elas têm um pouco mais de burocracia para enfrentar, mas eu acho que isso não pode ser mais justificativa para você não evoluir o seu negócio de maneira mais acelerada. Perfeito. Porque essas barreiras, elas existem de regulação, mas elas não são impeditivas. Você precisa pôr esforço de inovação. Sim. Se você tem dois lados, tem uma barreira que ela pode ser regulatória e você tem a outra barreira que é de sistemas legados que às vezes as tuas tecnologias institucionais não te permitem você diminuir a fricção. E olha só, Pandolfo, tem coisas que são, assim, a gente precisa parar um pouco e olhar também para a história recente, né? Quando nós começamos esse projeto no InfoMoney, não existia Pix. Sim. Mas já existia recorrência e parcelamento de cartão. E nenhuma instituição de ensino no Brasil, naquela época, usava nem recorrência, nem parcelamento de cartão. Muito menos uma transação digital, online. Se uma instituição, em 2018, fazia uma transação em cartão de crédito, era na secretaria, na máquina de cartão de crédito. Nós lançamos o MBA do InfoMoney com transação de cartão de crédito online do dia 0. E agora, cara, a gente está falando de Pix. Quando a gente lançou o primeiro MBA do Grupo Primo, o Pix tinha acabado de acontecer. E a gente lançou com transação em Pix. Então é inovação, né? É você olhar para a inovação e encarar ela como benefício e, pô, não ter muito receio nem medo, porque dá para fazer, obviamente, que com todos os cuidados que são de fato necessários. Até porque a gente, na história muito recente, né, desse mundo fintech, né, porque a gente
entende que nós somos uma empresa de tecnologia financeira. A gente está vendo casos importantes de problemas, né? Nesse mundo da inovação financeira, né? Da tecnologia financeira. Isso tudo vem também com a regulação do Banco Central, da CVM, olhando para essas coisas todas e regulando essas empresas. E você continua inovando financeiramente com sucesso. Sim, até para entregar segurança para a instituição. Claro, você não pode pegar uma instituição de ensino que tem 100 anos de idade e entregar para ela uma tecnologia que vai causar problema. Não pode, né? Então, acho que é isso, assim. Inovação vem dos bons encontros. Muito bom. Eu lembrei de hoje de manhã a conversa que a gente estava tendo com alguns desenvolvedores, né, que estão usando muita inteligência artificial, e a conversa foi um pouco disso. Falou, olha, a gente tem dois grupos aqui. Tem aqueles caras que estão codando sem usar e tem os que estão usando. Os que estão usando estão produzindo 50 vezes mais sem medo, né? Então é isso, né? A gente não pode fugir da inovação. O que não quer dizer que você simplesmente vai confiar e entregar. Isso. O papel do ser humano é importante no processo. Ô, Léo, queria só colocar aqui, para nos permitir também, que tem muito a ver com essa inovação que a gente fez e fez história na realidade, que é o seguinte, o Léo disse que uma das preocupações, e eu que participei do início da venda de plataformas lá na Eduz de infoprodutos, se por acaso um curso era vendido e se por acaso uma das mensalidades, uma das parcelas não era paga, a plataforma de infoprodutos simplesmente desliga o acesso. E olha só o que a EduNext teve que fazer, que foi, por acaso, uma das grandes features da EduNext. O próprio MEC não permite que o aluno seja descontinuado. No meio do caminho. Então, nós temos que ter features, outros layers de funcionalidade, e que a gente fez fazem muito bem, que fazem rematrícula, por exemplo, e também estabelece uma forma de comunicação que vai ser só melhorada com a IA, com o próprio usuário, para que ele possa ter uma comunicação mais fluente e não tenha que sofrer por uma possível interrupção na sequência do seu ensino certificado pelo MEC. E essa e muitas outras features só vão ser melhoradas com a aplicação de AI, ou seja, de inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Cara, e tem vários eventos de tecnologia que, se a gente conversar aqui com o Sandrini, ele vai dizer da importância que algumas dessas que parecem muito simples são, né? Por exemplo, eu tenho certeza que reembolso é uma funcionalidade importante numa operação de alta taxa de conversão. Imagina você converter centenas ou milhares de alunos em pouco tempo. Obviamente que dessas centenas, milhares de alunos, alguns desses alunos vão usar o arrependimento, que pelo Código de Defesa do Consumidor tem um período próprio para isso, né? Poxa, que o índice não seja muito alto, mas que você tenha que fazer 20 reembolsos num curto período de tempo. Como é que faz se tiver que ir para o financeiro da instituição de ensino, para ele pegar o dinheiro que chegou no banco, fazer o requerimento da secretaria, pegar o financeiro que vai fazer o depósito? A gente faz isso em frações de segundo, né, do Next, em diversas situações que acontecem aqui. Então, é isso. Eu acho que é isso. Muito bom. Quero pegar essa última fala do Arsênio aí, a última palavra dele foi inteligência artificial, e vou puxar de volta aqui para o Sandrini, que eu acho que vocês fizeram uma coisa espetacular aqui, né? Nesse mundo onde cada dia pipoca uma inteligência artificial diferente, a gente fica meio maluco, né? Primeiro porque não tem dinheiro que aguenta a gente assinar tudo. Imagina assinar ChatGPT, Cloud e todas as outras que tem. E se eu for ficar listando aqui, ficar meia hora listando isso, a gente fica meio confuso, né? E de certa maneira vocês foram lá e me parece que resolveram um pouco o problema disso, né? E empacotaram, vamos chamar assim, quem sabe empacotaram aquelas tecnologias que fossem mais relevantes e entregaram isso para o aluno de vocês, você acabou de falar aí, de uma maneira gratuita, mas que agora também é disponível para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode assinar lá o MyHub. Está com 18 mil assinantes já. 18 mil assinantes, muito bom. Conta para a gente um pouquinho de como que nasceu essa percepção de que, olha, a gente precisa reunir estas inteligências artificiais, essas plataformas, e oferecer para o aluno uma ferramenta da qual ele, de fato, tenha uma boa utilização e que ela possa servir para várias áreas e para vários negócios. Cara, assim, a ideia surgiu de um sentimento que eu acho que está em todas as empresas, com exceção de um tipo de empresa, que todo mundo está olhando isso tudo surgir, essas ferramentas de inteligência artificial, e está pensando, será que o meu negócio vai ser disruptado por isso ou não, né?
E uma das coisas que a gente percebeu aqui, que a gente tem muita coisa de educação e instituição financeira, né? E na parte de educação a gente tinha, né, um certo receio de que no futuro as pessoas queiram aprender de uma outra maneira, né? Às vezes perguntando para um chat diretamente, mais do que fazer ali uma pós-graduação, uma graduação, a gente não sabe. Talvez isso no futuro se torne realidade. Então a gente falou, pô, quem que não está hoje com medo da inteligência artificial? Quem trabalha com inteligência artificial, né? O cara falou, pô, esse cara aí tá surfando a maior onda da vida dele, provavelmente, né? Ele tá num negócio que, pô, tá em franco crescimento, em ebulição. A gente vê deals aí de empresas muito pequenas, assim, captando 100 milhões de reais. Lá fora, negócios, assim, com o mesmo princípio que é o MyHub, fazendo captações aí de 150 milhões de dólares, fazendo captações bem vultosas. E aí a gente falou, pô, cara, se é esses caras que não estão com medo, por que a gente não faz também o nosso hedge, né? Para que se o mercado andar para um local onde as pessoas queiram aprender cada vez mais com inteligência artificial, a gente esteja participando desse negócio como um dos players aí que vão se beneficiar desse movimento, né? E aí a gente começou a estudar o que a gente poderia fazer, e eu acho que como a gente já tinha o MBA de inteligência artificial, a gente viu que a gente tinha autoridade para o assunto, a gente conseguia montar produtos sobre o assunto, e a gente quis dar um passo além, que foi montar, né, uma plataforma onde as pessoas podem acessar hoje 15 ferramentas de inteligência artificial com uma só assinatura, né? Então hoje o cara entra no myhub.ia, ele consegue acessar o ChatGPT, o Grok, o Gemini, o Claude, IAs de imagem também, o GPT Image, o Nano Banana, o Flux, enfim, tem um monte de IA ali dentro, você gerencia com uma só assinatura, e a gente acha que, pô, se a gente começar a agregar cada vez mais funcionalidades, então agora, daqui a alguns dias a gente vai estar estreando as IAs de vídeo na plataforma, queremos depois colocar IAs de apresentação tipo PPT, e assim, daqui a pouco transcrição e gravação de reunião, IA de voz, enfim, é um negócio que não tem por que parar, né? Você consegue... E assim, esse negócio de IA é uma loucura, né? Outro dia eu estava conversando com um cara aqui da minha empresa, ele falou que gasta mais de 2 mil por mês com assinaturas de IA. Então, cara, a conta é muito alta, né? E esse negócio pulverizado, que você tem que pagar 17 assinaturas, e aí meio que você se perde. Acessar 17 páginas. 17 lugares diferentes. 17 senhas. Aí entra numa ferramenta, cria um negócio, aí pega esse negócio que você criou, joga para outro lugar e tal. Assim, vai ficando uma loucura, né? A pessoa não consegue ter um controle direito do negócio, e muitas vezes você poderia estar com uma solução muito mais simplificada. E aí foi o que a gente fez, tá? Então a gente colocou lá 15 IAs, e aí a gente começou a se perguntar, pô, o que a gente pode agregar aqui para ser melhor aí que concorrentes nossos? Uma coisa que a gente já sabia muito bem era educação, então a gente tem 40 cursos lá, nenhuma outra plataforma parecida com a nossa tem tantos cursos dentro. A gente colocou comunidade, então tem o Circle lá dentro embedado e você pode trocar ideia com outros assinantes. Isso. A gente coloca lives semanais, a gente cria agentes, então semana passada a gente rodou, por exemplo, um e-mail para todos os nossos assinantes, falando, cara, qual agente você gostaria de ter aqui dentro do myhub.ia? E a gente pegou, ranqueou, e a gente já está desenvolvendo ali para os nossos assinantes. Então, por exemplo, nossos assinantes pediram o agente que ajude eles a fazer a declaração do imposto de renda, né? 44 milhões de brasileiros declaram imposto de renda. Sim. Já está no ar o agente, cara. E aí, as pessoas acham, né, que um agente super fácil e tal, é quase que um promptzinho lá, rodando por trás. Aí você vai ver, tem um agente nosso que acho que tem 25 mil caracteres de texto rodando um agente ali. E basicamente o que é? Você quer analisar a ação de alguma empresa para saber se você vai investir nela ou não. O usuário final, ele só precisa colocar, analise as ações da Petrobras. Ele só precisa escrever isso, e aí isso gera um relatório super completo de Petrobras, com valuation por 3 métodos, com análise de sensibilidade, se o juro subiu, o que acontece, se o juro caiu, o que acontece.
Cara, é um negócio de uma complexidade que você teria que ter um analista de ações ultra qualificado para te dar aquele conhecimento, o cara trabalhando um mês para fazer. E assim, pô, para quem gosta de finanças, para quem gosta de investimentos, o cara digita simplesmente analisa ações da Petrobras e pronto, cara. O Cláudia vai fazer a análise e entregar isso num formato super amigável. O cara recebe um relatório HTML bonito, com cor. Putz, se você quiser mostrar para o seu chefe, é o trabalho que eu fiz, assim, ele vai falar, porra, dá um aumento para esse cara aqui, porque ele merece, né? Então, cara, foi um pouco do racional, cara. E ao mesmo tempo, outro dia eu estava vendo assim, um corte lá na internet, cara, daquele Yuval Harari, né? Você acha que é um dos principais pensadores aí do momento atual. E aí perguntam pro Yuval Harari, pô, cara, pensando nesse mundo aí de inteligência artificial, o que você acha que eu deveria estudar para eu me dar bem aí nos próximos 10 anos? Pô, estuda isso aqui que você vai se dar bem, né? E ele falou, cara, pela primeira vez, eu acho que a humanidade inteira não faz a menor ideia do que você precisa estudar para responder. Porque, assim, todos os serviços, cara, você fala, pô, no passado você falava, vai ser desenvolvedor, vai estudar programação, aprender a escrever código e tal. Cara, a gente tem 40 dev aqui no Grupo Primo. Todos eles, 90% do trabalho que eles estão fazendo é o Cloud Code que está escrevendo, não é eles, né? Então, e assim, eu acho que para todas, o dev é um exemplo, né? Mas para todas as profissões, cara, você não está usando, você está fora já. Mas, mas sabe uma coisa que eu estava pensando aqui, escutando o Sandrine também, estava me lembrando? Eu sou aluno do MBA, né? E desde o início, a gente foi muito próximo de todos os lançamentos de MBAs que a Hub fez. A gente sabe, né, Pandolfo, que a instituição de ensino, ela tem um papel muito maior do que só ensinar, desde sempre, né? Mas ela sempre teve muita dificuldade de desenvolver esses outros papéis, né? Então, a gente começou a ver também que, acho que tudo isso que já existia no mundo do infoproduto começou a vir para dentro dos conceitos dos lançamentos, que é, por exemplo, o que o Sandrine acabou de falar, a formação de comunidade. Sim. O quanto que a gente aprende com a troca, sim. né? São 18 mil pessoas dentro de uma estrutura que, de alguma maneira, podem se conectar, podem trocar ideia, podem dar testemunho, né? Então, assim, esse é um papel da educação também, que está amparado em inovação nesse momento dentro de uma plataforma. 40 conteúdos instrucionais sobre os temas mais relevantes do momento. O que isso desperta de curiosidade, soft skill, inovação, empreendedorismo, investimento, né? Isso é educação, Sim. né? Sim. Me parece que ouvindo vocês que quando a gente é ousado, a gente consegue ser pioneiro, consegue inovar e consegue trazer diferenciais, né? É isso que eu tô ouvindo, né? E o MyHub eu gosto muito dele também, tenho acessado, e ele é muito legal justamente por isso, né? Não é um simples agregador. Inclusive todo mundo da empresa tem acesso meio obrigado a assinar, porque a gente tem várias ações lá. Mas ele é muito legal porque ele, além de ser esse grande agregador de tecnologias, ele tem uma série de inovações e situações que te engajam, que faz você entrar na comunidade, que tem o chamariz para você estudar. Então, assim, eu não sei como usar, não tem problema, você aprende aqui, você vai aprender. Então, acho que é isso o recado, né? Tem um negócio também que eu acho que seria legal, que a gente fala de integração, né? Porque outra dor, né? Como é que você pega e coloca dezenas de milhares ou milhares de alunos dentro de um curso e consegue dar experiência para esse aluno poder estudar em tempo real, né? Muito bom. Isso a gente faz desde o primeiro lançamento, né? O aluno converte a matrícula dele, ele está em frações de segundo dentro do ambiente de aprendizagem, dentro do MyHub. A Hub tem um lançamento que é o MyHub com a FinClass, que converte dentro da EduNext. Quando o aluno compra esse produto hoje na EduNext e tem lá assinatura, recorrência, coisa toda, ele é automaticamente matriculado em 2 plataformas distintas do Grupo Primo em tempo real. Muito bom, muito bom. Integração de plataforma, facilidade, tecnologia. Pandolfo, pessoal, deixa eu só colocar aqui uma coisa que eu tô assim curtindo demais o que está falando aqui. A gente podia ficar aqui um dia inteiro, né? Claro, é mas verdade. Deixa eu só colocar uma coisa agora que é aquilo que eu falei na minha fala, mas eu vou querer reenfatizar com alguns exemplos. Quando a gente falou aqui que, na realidade, é praticamente impossível de você fazer uma previsão do que realmente vai acontecer com a inteligência artificial, eu fiz aqui uma analogia.
Imagine só no tempo do início da internet de escada, onde existiam alguns produtos de comunicação, tipo ICQ ou MySpace. Naquilo era one-to-one, somente para mandar uma mensagem e receber outra mensagem, sem qualquer interação e sem comunidade. Fast forward para o que virou as comunidades de Facebook e Messenger e etc e tal. Pensa no MyHub AI, com 18 mil pessoas, usando todas as ferramentas, acessando toda a informação que o homem já produziu esteja na rede e retroalimentar para isso. Cara, olha que exponencialidade você isso, tem na educação. Quer dizer, e sem essas ferramentas, esses 18 mil, que espero que serão 180, que serão 1.800.000 assinantes dessa plataforma. A previsão é chegar a 50 mil no final do ano. Hein? Muito bom. 50 mil. Ótimo. Você imagina 50 mil pontos de luz usando todas as ferramentas melhores de inteligência artificial, seja de texto, de voz, de imagem e tudo mais tal, acessando toda a inteligência humana e maximizando o retrofit. Gente, o futuro é lindo. Eu acho que eu vejo um negócio que o ser humano vai poder ter acesso a lugares e a inovações jamais imaginadas. Muito bom. Compartilhamento do conhecimento, ponto de luz. Gostei muito disso. É isso. Isolado, o que a gente faz, né? Exato. Que é isso, A né? gente ilumina a O ponte. Arsênio é um cara que constrói pontes. Ele constrói pontes, sim. destrói barreiras. É isso que ele faz. É Espetacular. Muito bom, muito bom. E tem muita gente, ainda sobre o que você falou, tem muita gente que fica com medo, né? Fala, cara, a inteligência artificial vai acabar com o meu emprego, assim. E assim, eu acho que é o contrário, né? Aquele paradoxo de Emmons, que hoje, né, muito dev falando, pô, daqui a pouco não vai ter emprego para mim, eu sou dev, todo mundo vai fazer no Cloud Code. Quando você pega o que está acontecendo nesse segmento, o número de pessoas trabalhando com desenvolvimento, ela só aumenta. Sim. Mesmo com todas essas IAs. Empresas contratando. Porque tá ficando mais barato, né? O dev que antes ele te cobrava, faz isso para mim, quanto que é? 50 mil. Hoje, ele faz 3 trabalhos no tempo que ele fazia. Então, ele te cobra 20 mil, mas é 20 mil de você, 20 mil do outro e 20 mil do outro. Dá o mesmo trabalho para ele, né? Em horas trabalhadas. E ele tá ganhando mais e tá ficando mais barato para você. Então, vai ser mais gente. E tá produzindo mais coisa. Sim. E assim, você fala, não, mas por que eu vou contratar? Faz no Lovable lá. É só você dar prompt lá e... Cara, tá acontecendo tanto. Cada site que você fala, pô, lançou um site X que, pô, me interessei por ele. O pessoal aqui, que é os dev aqui, que são meio hacker, eles veem que foi feito no Lovable, ele já fala, cara, vou entrar. Aí ele já entra no site, já pega tudo. Já conhece as brechas. Mas assim, ele não faz pra nada, ele não usa contra ninguém. Ele só, cara, peguei toda a base de assinantes desse site aqui, só para mostrar o quão frágil é. O cara vai lá e faz isso. Por quê? Porque provavelmente foi um cara realmente não tinha conhecimento nenhum de tecnologia, criou no Lovable, subiu na AWS, tá aqui, galera. Não basta ter uma ideia. Ele não tinha a menor noção de segurança, né? E ele foi lá e colocou no ar, e às vezes tá lá teu dado, enfim, isso vai acontecer. Mas assim, só empresa amadora vai fazer isso. Sim. As empresas que, cara, têm preocupação com reputação, elas vão contratar especialista em segurança. E, enfim, vai ser cada vez mais assim, demandado, na minha visão, esse tipo de profissional. Assim, desenvolvedor eu acho que vai ter muito, eles vão mudar, né? Pessoas que trabalham com inteligência artificial acho que também não deveriam se preocupar. Agora, talvez muitas outras realmente acabem, né, ficando pelo caminho. Eu acho que é o valor que você consegue agregar que vai determinar isso daí. E é um processo normal de evolução do mercado, do conhecimento. Eu gostei muito disso que o Sandro falou, que não é só ter uma ideia, né? Ter uma ideia, mas também ter a capacidade para executar muito bem a ideia com as devidas seguranças, com as devidas necessidades, né? Muito bom, muito bom. E como eu disse de novo, né? A gente podia ficar aqui, sei lá, mais muitas horas, né? Porque a gente tem assunto que não acaba mais. Mas pra gente ir pra uma rodadinha final aqui e tirar um pouquinho mais de cada um, Sandrine, conta pra nós, tem algum spoiler aqui do Grupo Primo do que vem por aí do lançamento que dá para contar? E primeiro vamos nessa, depois tem outra perguntinha para nós. Assim, eu acho que a gente construiu no Grupo Primo o nosso ecossistema de finanças, tá? Então, a gente tem Class, tem os cursos do Thiago Negro, do Bruno Perini, a gente tem nossos MBAs aí de finanças, nossa graduação em administração, a gente tem a Portfel, que é a nossa consultoria de investimentos, a gente tem gestora de fundos, que é a Grão, a gente também tem a Grão Planejamento, que é de planejamento financeiro,
enfim, a gente construiu, né, um ecossistema muito completo, né, de mercado financeiro. A gente tem coisas de negócios, mas assim, acho que na área de inteligência artificial, nosso sonho, né, o meu sonho pelo menos, e acho que de muitos executivos aqui do Grupo Primo, é que a gente também tenha o nosso ecossistema, né? Hoje a gente tem só o MBA de IA e o MyHub, mas, cara, nada impede que a gente evolua para muitas outras coisas. Ontem o MEC aprovou, eu não comentei com vocês, mas ontem o MEC aprovou nosso curso superior, é um tecnólogo em inteligência artificial. Muito bom. Que legal. Parabéns, novidade, primeira mão. Que legal. Muito bom. Então já é um produto novo. A gente, enfim, gostaria de fazer formações aí de IA das mais diversas, mais curtas, né? A gente não tem nenhum produto, nenhum curso livre, nenhum produto mais rápido na área de IA. A gente gostaria de fazer consultoria também de IA. No MyHub eu acho que a gente está muito longe da maturidade, tá? Então acho que dá para agregar muita IA nova lá dentro e aí fazer cross-sell, vender crédito. Eu acho que tem muita coisa ali para a gente evoluir. Então, cara, eu acho que a gente pode se transformar em um verdadeiro ecossistema desse assunto. A gente acha que está só no começo. A gente acha que a implementação ela é muito mais difícil do que aparece no Instagram, né? Você entra lá no Instagram, tá todo dia, né? Para mim, quando eu só leio sobre isso, só aparece isso. Então, tô nessa bolha e todo dia, pô, você viu a nova IA que faz isso, e é incrível, incrível, pô, e olha só como é fácil e tal. Cara, você vai pegar e começar a usar, você não consegue nem instalar no seu computador, cara, porque de tão difícil que é, ou tão mais difícil na realidade do que é no Instagram, né? Então, a gente acha assim que o serviço, né, ou a capacitação, ou tá ajudando as pessoas a implementar essas coisas, é uma veia onde a gente deveria estar. Tá? A gente, obviamente, não se enxerga concorrendo com o Vale do Silício. Eu acho que eles vão desenvolver, né, as grandes inovações e vai ser incrível, cada vez mais vai surgir muita coisa nova ainda que a gente nem sabe, mas que vão ser maravilhosas. Aqui vai estar o empresário que tem que tocar o negócio dele no dia a dia e não consegue acompanhar o que está acontecendo aqui. Perfeito. Cara, e aqui vai ter todo um ecossistema educacional ou de consultoria, treinamento, enfim, ajudando esses caras a acessar isso aqui. Cara, serviço, acho que vai ser um negócio de gente mesmo, empregar muita gente. Sim. E vão estar fazendo essa ponte entre as duas coisas, cara. Aí, pô, você fala, mas o que exatamente vai ser esse ecossistema de IA do Grupo Primo? Eu falo, pô, sendo bem sincero, cara, não sei. Depende da necessidade. Mas, cara, o que a gente quer é ir identificando essas necessidades ali, né? Muitas vezes você pensa uma coisa, você senta com a pessoa, conversa, e acaba virando outra totalmente diferente. Acontece toda hora, não foi nessa vez. Eu acho que é isso que vai acontecer, entendeu? Eu acho que a gente vai estruturar esse nosso ecossistema aí. Muito mais do que um spoiler. Muito bom, muito obrigado. Muito legal. Um pouco da visão, assim, mas, cara, onde a gente vai chegar, né? A visão é essa agora. Legal, muito bom. Eu vou puxar pro Léo e depois a gente finaliza aqui com o Arsênio e dá um tchauzinho para todo mundo, que é isso, né? A gente ficaria horas aqui porque o assunto não falta. Léo, eu fiquei curioso com o negócio seguinte, que a gente sempre falou de necessidade, de olhar para o cliente, quando a gente fala o mercado, ele aponta um pouquinho para tudo isso e a gente vai lá e tenta entender tudo isso e desenhar e entregar uma tecnologia que é super funcional. Neste sentido também nasceu a Akita, né? Que também aqui com o Sandrine aqui, né, existiu uma preocupação muito grande, que é de olhar para o aluno que às vezes não tem capacidade de pagar, ou que quer desistir por algum motivo, ou que fica inadimplente. A gente não gosta da palavra inadimplente, né? A gente gosta mais de negociação financeira, né? A gente gosta mais de recuperar o aluno, de trazer ele para dentro, né? E aí no meio do caminho nasceu a Akita, que é uma empresa de negociação financeira, de solução financeira, que também está plugada lá na EduNext. Conta pra gente um pouco desta experiência, de como que a Akita está vinculada a essa coisa de integração, que muito bem você falou, e como que ela pode ajudar as instituições de ensino. Para ser bem, acho que pragmático aqui, bem rápido, eu acho que a gente tem sempre um olhar para inovação, né? E eu acho que a Akita ela veio
também muito por uma provocação do Grupo Primo, do João, que obviamente tem uma experiência com inadimplência dentro dos cursos, isso é inegável para qualquer mercado, né? E a dor era não só recuperar essa inadimplência, melhorar a recuperação, mas principalmente integrar isso para que os dados falassem rapidamente e isso não demorasse tanto tempo, né? Então, a gente tem esse mercado hoje de recuperação de inadimplência que, por mais que tenha uma série de ferramentas, ele é muito analógico nas carteiras, né? A carteira tem que subir, aí homologa, daí dispara e tal. A gente começou a fazer isso de maneira mais automatizada entre a EduNext e a Kita. Então, integrada, as carteiras, as faturas que ficam inadimplentes, elas vão para essa régua de cobrança. E quando a gente fala de educação, eu acho que a preocupação que todo educador tem, ou toda empresa de educação tem, é tratar a pessoa não como um devedor. Porque o aluno que fica devendo, na sua imensa maioria, para não dizer 100%, ele não fica devendo porque ele quer parar de estudar ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Aconteceu alguma outra coisa. Então, conversar com esse cara não é a mesma coisa que você cobrar a fatura atrasada do cartão de crédito ou do telefone. E aí eu acho que vem isso também, né? A gente olhar para isso com uma relação melhor com essa pessoa que é um aluno e não um devedor. Então a gente fala realmente de humanizar a relação e ajudar esse cara a voltar a ser um aluno frequente. Além disso, eu acho que tem um projeto que está muito alinhado com a sinergia que a gente tem com o Grupo Primo, que seria muito melhor que a gente tivesse muito mais investidores no Brasil do que devedores. O que a gente não vê hoje na estatística que a gente tem acompanhado, né? Mas esse é o DNA, né, desse nosso principal parceiro e cliente, que é o Grupo Primo, é transformar pessoas em investidores, né? Muito bom. Educação financeira, né? Você ter um tempo lá na frente melhor quando você não puder mais trabalhar ou se for, né, quiser desacelerar. Então a gente quer também, dentro da experiência da Kita, buscar formas de você não só negociar com o devedor para que ele deixe de ser devedor, mas potencializar que ele seja um investidor. Muito bom. Tudo a ver, que sinergia linda, né? Educação financeira transformando devedores em investidores. Isso. Lindo, né, Arsênio? Maravilhoso. Lindo, né, Arsênio? E como é que você vê aí do Next no futuro? Para onde é que a gente vai? Qual é o próximo passo? Como é que a gente pode atender essas coisas todas? Eu acho que, Pandolfo, é uma evolução tão importante quanto o Léo quis dizer com relação à transformação através do nivelamento da tecnologia. Eu participei lá do início, conforme eu disse. Na realidade, antigamente, os jornais impressos tinham suas características, que tinham um grupo de jornalistas que eram exclusivos deles. Então, eu assinava aquele papel que ia na minha casa, porque aquele era de tal ideia e tudo mais tal. Quando a news viraram commodities e digitais, eu estou a um clique de buscar o concorrente. Transforma isso em tudo que foi no e-commerce, no banking. Isso chegou em educação. Se eu não tratar o meu aluno com a mesmo respeito daquilo que eu quero transmitir para ele de verdade, de construção para o meu projeto de Long Life Learning, eu vou perdê-lo num clique. Isso também vai na recuperação do crédito, porque a grande maioria dos inadimplentes, aqueles que não conseguiram pagar uma mensalidade, não o fizeram por algo ruim, não fizeram por qualquer problema que pode ser resolvido pela integração de quem faz a primeira cobrança, matrícula e mensalidade, que é do Next, com alguém que entende isso, ou usa a mesma tokenização para conversar com ele de uma forma construtiva. Esse eu vejo o futuro do ecossistema e aplicando isso com a inteligência artificial, vai ficar mais seamless, vai ficar menos perceptível, mesmo menos atrito em todo esse, até a entrega final, se é que existe um final, porque o homem vai ter que aprender sempre, né?
Muito Esse legal. é meu pensamento mais ou menos filosófico aí. Muito legal, porque assim, é uma empresa que nasce de tecnologia, mas lá pelas tantas começa a entender que precisa trazer serviço e trazer educação para conseguir de fato atender as necessidades das instituições, do mercado, do aluno. E foco em quem é que vai evoluir com os seus produtos. É isso. Foco nele, porque é ele que vai consumir o próximo produto que você vai lançar. É isso. Muito legal. Sandrine, João é o meu filhinho, né? Tu sabe, pequenininho, Joãozinho Caraca. tá lá em casa, adoro, nome bonito, né? Qual é a última palavra final pra gente se despedir de quem tá nos assistindo, contribuindo com a gente aí? Acho que a grande mensagem, acho que cara, um tema tecnologia, mergulha nela que tem muita oportunidade, cara. Tem pessoas que veem o copo meio cheio, outras que veem o copo meio vazio. Cara, esteja entre as pessoas que veem o copo meio cheio e, cara, se joga que as coisas acontecem. É isso. Muito bom. E, Léo, qual é o recado do Léo aí pra gente finalizar? Cara, eu gosto muito quando a gente vem para cá, porque eu me lembro das conexões que a gente fez, né? Então, assim, o ser humano precisa se destacar cada vez mais nos soft skills, né? Porque hard skill agora a gente consegue com plataforma. Isso. Então, parceria, confiança, desenvolvimento de relações importantes, estruturadas, bem feitas e de longa duração, né? Que é o que a gente tem aqui e a gente quer sempre estar muito próximo de caminhar junto, né? Me lembrei do Arsênio que tem uma frase muito boa que diz que os pássaros da mesma plumagem sempre voam juntos. É a segunda vez que estou aqui no Grupo Primo e, Sandrine, meus parabéns pelo que vocês construíram aqui em termos de infraestrutura, mas muito mais do que isso, na forma de trabalho, né? Você vê as pessoas todas engajadas, um time grande, um time unido, trabalhando com dado, né? A televisão ali na parede, o dado para todo mundo. Então, meus parabéns. Toda vez que eu venho aqui, eu falo assim, que empresa fantástica. Não, assim, né? Acho que é uma incubadora de empresas. Todo mundo é muito empreendedor. Meu chefe, outro dia, a gente senta ali, os líderes ali da área de educação sentam na mesma mesa e ele falou um negócio assim, cara, essa mesa aqui tem que ser capaz de resolver qualquer problema que surgir, porque, cara, são pessoas realmente muito boas, e aí, pô, tem um cara que é bom pra caramba de marketing, tem um cara que é bom de, criar uma ideia, tem um cara que é muito bom de conteúdo, produzir shows incríveis que vão atrair muita audiência para aquilo que a gente quer, para a mensagem que a gente quer divulgar. Assim, é tudo numa mesma mesa, né? A pessoa que é boa de dados, então é muito interessante realmente trabalhar aqui, é muito empolgante e assim, com certeza o melhor. E além de tudo, cara, tem um bônus assim que pode parecer pouco, cara, mas assim, o Thiago, por ele ser muito conhecido, ele tem muito cuidado com a imagem dele, assim. E assim, só do negócio poder ser questionável, ele já tô fora, entendeu? Você, não é branco, não é preto, assim, é cinza, porque eu não quero, entendeu? Ou tá tudo direitinho. Cara, quantas pessoas vocês não acham que ofereceram trabalhar numa bet com... Nada contra aí quem trabalha com bet, mas, enfim, é um certo problema para a sociedade, né? Que foi criado... Mundial. A gente já vê isso no Open Finance. Assim, não é legal, tá? Não, ilegal, claro. Tá regulado. E tal, tá tudo certinho. Mas ele já fala, cara, entendeu? E aí assim, tem um negócio assim, que te dá muita tranquilidade no futuro de longo prazo do negócio, né? E quando você olha para o resto, né, do mercado financeiro, as empresas, assim, você vê que não é pouca coisa isso, né? Quando você vai cavando esse negócio do Banco Master, enfim, não vou entrar nisso. Senão a gente continua mais 2 horas. Mas isso é importante falar porque é o seguinte, a BMS e a Educa Insights no ano passado fizeram uma pesquisa com mais de 10 mil alunos nas 5 regiões do Brasil e identificaram que 48, 49, metade dos alunos já estavam tendo problema no pagamento da mensalidade, na matrícula, por consideração das bets, né? Então acho que assim, que também tem um recado, né? Quando a gente fala de educação financeira, ela é uma educação financeira integral, é uma educação financeira para o todo, e quando a gente fala de educação financeira para aprendizagem versus alocação dos seus recursos, eles precisam muito bem utilizados, e não às vezes em busca de alguma coisa que a gente não sabe exatamente. O cara para de pagar a faculdade, né? Para de pagar pós-graduação para apostar, e o cara nem sabe, cara, que a Bet só deixa ele apostar do tamanho que ele quer apostar, porque ele é um perdedor. Quando ele começar a ganhar,
O jogo inverno. Ah, não, eu quero apostar R$1.000. Não, amigo, você pode apostar aqui, mas é só R$50. Olha como é que é o negócio, cara. Não é. Cara, a banca sempre ganha. Se tivesse tanto investidor, igual tem apostador no Brasil, cara, enfim, mas também não vamos entrar. E para não se estender, eu acho que a gente não pode esquecer que o Brasil ainda é um país que, com educação formal, tem muito crescimento, não só humano, mas econômico, né? O diploma, o certificado, é uma ferramenta de aumento de renda. Pesquisas das mais diversas que acontecem a cada 2, 3 anos, elas mostram que a melhor maneira de se prosperar financeiramente e profissionalmente é por meio da educação formal. Da graduação, da pós-graduação. Quanto mais estudo, melhor. Os cursos livres são importantes, tem muito infoproduto que traz uma mensagem educacional muito legal. Eles contribuem, eles ajudam, eles vão agregando. Muito, né? Mas a verdade é que a evolução do ensino formal, o cara ter graduação, pós-graduação, é o que põe mais dinheiro no bolso dele. E paralelo a isso, vai buscando todos esses cursos para agregar essa capacidade e essas habilidades para desenvolver bem a sua vida profissional. É isso. Exatamente. É isso. Qual é o recado final? Agradecer aqui essa parceria maravilhosa que a gente construiu nesses anos todos com o Grupo Primo, liderado aqui pelo nosso querido João Sandrini. 5 anos de vida com o Grupo Primo na Hub. Centenas de milhões de reais. Centenas de milhares de transações feitas para divulgação de material educacional de primeiríssima qualidade, educação financeira. Dezenas de milhares de alunos. Acho que principalmente diminuindo o atrito e melhorando a experiência, né? Que é isso que a gente quer no ensino superior, né? Melhorar a experiência do aluno. E o Léo falou uma coisa que é fantástica, né? O aluno não tem que perceber que está pagando mensalidade. Claro que não, pô. Ele tem que se preocupar com estudar. Isso, ele tem que se preocupar com estudar. Eu gostaria de finalizar aqui agradecendo imensamente meu amigo João Sandrini pela oportunidade da gente gravar esse videocast aqui no estúdio do Grupo Primo, que é muito significativo e provoca muita alegria na gente. Muito obrigado, Sandrini. Foi um prazer receber vocês. Muito obrigado, bom. Sandrini. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.